Graça e paz, amados, tudo bem? Como estão? Firmes no ensino, firmes estudando, continuaram lendo? Muito bem, eu creio que vocês continuaram lendo, né? Porque hoje nós vamos começar a terceira aula do livro de Atos, né? Nós vamos começar a terceira aula. Nós vamos continuar no capítulo 13, lá no verso 44, né? Vamos continuar de lá quando Paulo, que eles foram para os gentios, né? Quando Paulo e Barnabé se apresentam lá, né, que nós paramos foi no 43, né, que foi a última, né, que eles foram o quê? Os judeus, quando ele pregou na sinagoga, os judeus falaram para eles, né, instaram eles a pregar no sábado seguinte, né, falaram, vem de novo, vem pregar, né, então eles vão. Aí no verso 44 do capítulo 13, né, renovando, né, capítulo 13, verso 44 é onde a gente começa. Então eles vão para lá, Paulo e Barnabé, eles vão de novo para a sinagoga e começam a ensinar de novo, falar do mesmo jeito que eles estavam falando, né, tal assim. Só que os judeus, né, para variar, aqui na história, né, os judeus assim sempre tiveram um pouco de diferença com eles por conta, né, eles foram tomados de inveja, começaram a falar mal de Paulo, começaram a blasfemar contra ele e tal assim. Então Paulo pede a palavra, né? E ele fala, olha, aí ele fala para os judeus, para aquele povo que estava lá, ele fala, olha, a palavra primeiro foi dada para vocês, que realmente o povo judeu é o primeiro que recebe a palavra de Jesus, né? Porque Jesus era judeu. Então ele primeiro fala para o povo dele, para o povo escolhido. Então Paulo fala para eles, a palavra foi dada primeiro para vocês. Só que vocês não aceitaram, vocês não concordaram com essa palavra, vocês se acharam indignos, né? Vocês acharam que ela que vocês eram indignos da vida eterna, né? Então aí, o que Deus faz? Deus leva a palavra para os gentios. E Paulo foi escolhido para isso, né? Para levar a ele, como eu já falei na outra aula, né? Pela capacitação que ele tinha, né? Pela eloquência de voz, pela sabedoria, pela capacitação de treinamento que ele teve, né? Ele já... Aí o Senhor fala para ele, né? Tá no verso 47, né? Que o Senhor falando para Paulo, eu te constituí luz para os gentios, a fim de que seja salvação até os confins da terra. Ou seja, Paulo foi escolhido para levar a palavra para todos os povos, independente da língua. Foi escolhido para ele ser o primeiro a levar para todos os povos a palavra, né? E só que os judeus não concordaram com isso, né? E começaram a armar, tramar situações, tal, né? A ponto que eles conseguiram uma perseguição contra Paulo. Então chegou uma hora que Paulo falou assim, olha, não dá mais, né? E aí a gente vê no verso 51 que Paulo e Barnabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, foram para Icônio. Ou seja, eles falaram, ó, vocês não querem receber. Eles estavam em Icônio, né? Eles estavam em Listra e foram embora, né? Falaram, não somos, né? E enquanto isso, em paralelo a isso, os discípulos transbordavam no Espírito Santo, estavam sempre cheios, né? Aí eles chegam em Icônio, Paulo e Barnabé. Chegam os dois juntos lá, agora a gente já está no capítulo 14, né? Chegam os dois juntos e começam a falar. E veio uma multidão, né? Que eles foram juntos para a sinagoga judaica, como está no capítulo 1. Eles foram para a sinagoga judaica e vai muita gente para lá. E muitos creem nesta palavra, judeus e gregos, né? Muitas pessoas creem, se tornam adeptas do Evangelho de Jesus. Né? E eles ficaram muito tempo ali, né? Só que, de novo, acontece o que? A divisão do povo. Uns ficaram pelos judeus, outros pelo apóstolo, tal assim, e de novo teve a confusão. Resultado, aquela briga, confusão, né? E aí eles juntaram com as autoridades locais, né? O povo lá, os judeus se juntaram com as autoridades locais e tentaram pegar eles para quê? Para os apedrejar, né? Só que eles ficaram sabendo, Paulo e Barnabé ficaram sabendo disso, né? Foram instruídos, eles foram embora dali, né? Eles saíram dali, eles foram para uma outra cidade chamada Listra, né? Eles foram para lá, e cidades da Licaônia, né? Onde eles começaram a anunciar o evangelho. Quando eles chegaram em Listra, né? Eles chegaram lá, tinha uma pessoa, um coxo que estava ali, ficava sempre
na cidade ali, e ele nunca andou, era coxo de nascença. Esse nasceu com esse defeito, era coxo de nascença esse. E ele estava ali, né? E Paulo olhou para ele, viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo, olhando nos olhos dele, percebeu isso, e como a gente vê no verso 10, ele diz, Paulo dá ordem para ele: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. O povo ficou atordoado com isso. Como assim? Porque Paulo fez igual Pedro e João quando entraram no templo. Lembra que tinha o coxo ali que eles seguraram, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e eles levantaram? Paulo fez igual, a mesma situação. Um coxo, ele dá uma palavra para ele e o coxo levanta e começa a andar. Só que em Icônio, o pessoal o quê? Já entendeu tudo errado. Já achou que Paulo e Barnabé eram deuses. Porque, lembra, nessas cidades gregas que eles estavam, eram povos politeístas. Então tinha o Deus disso, o Deus daquilo, Deus não sei o que, tinha Deus para tudo. Então eles acharam que Paulo e Barnabé eram deuses. Eles já ficaram comparando eles com deuses e falaram: olha, os deuses desceram até nós e vieram fazer milagres e tal, né? E ficou aquela situação. E Barnabé eles chamavam de Júpiter, eles associaram Barnabé com Júpiter, e Paulo eles associavam com Mercúrio, que a gente vê no verso 11. Por quê? Porque Paulo falava mais. Paulo tinha mais sabedoria de palavra. Mercúrio, na mitologia grega e romana, na mitologia grega, ele é o deus mensageiro, né? Ele é representado por um homem que tem um par de asinha em cada tornozelo, né? Então ele corre muito, e ele leva a mensagem, ele é um mensageiro. Como Paulo falava, levava a mensagem do evangelho, eles associam Paulo com Mercúrio, né? E de lá, aí, em seguida, o que acontece? Como eles acham que são deuses, eles faziam sacrifícios para os deuses. Já vai o sacerdote lá de Júpiter, fala: não, nós vamos sacrificar aqui. Trouxeram um monte de coisa, trouxeram animais, touros, assim, e junto com o povo lá eles queriam fazer o sacrifício ali, né? Só que Paulo e Barnabé olharam e falaram: não, pegaram as roupas, rasgaram as roupas lá, né? E falaram: por que vocês estão fazendo isso? Nós não somos deuses, somos humanos, né? Nós anunciamos o Deus vivo para vocês, né? Ele, que nem está aqui no verso 15, né? Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, temos sentimentos, anunciamos assim, para que vocês se convertam ao Deus vivo, para que vocês abandonem isso. Era isso que ele estava falando, que ele estava pregando para aquele povo, né? O Deus vivo que criou todas as coisas, né? Assim, aí, só que não teve jeito, o povo não aceitou muito, tal assim, e ainda com dificuldade eles conseguiram impedir que o povo fizesse o sacrifício para eles, porque o povo estava achando que era para eles, né? E em paralelo a isso, enquanto está correndo tudo isso aí, o que vai chegando junto também, né? Que a gente vê no verso 19, judeus de outras regiões. Vem os judeus de Antioquia, de Icônio, onde eles estavam lá, né? E começa a fermentar a multidão, a gerar discórdia, tudo aquilo, né? E eles pegam, aí o povo pega e arrasta ele para fora, né? Lá para fora da cidade. Eles levam Paulo para fora da cidade porque eles queriam apedrejar Paulo, né? E aí assim, rodeando no 20, né, os discípulos, levantou-se, ele foi na cidade. No dia seguinte ele foi para Derbe, porque Paulo foi apedrejado, que ele chegou a ser apedrejado, levou umas pedradas, mas conseguiram colocar ele para fora, tal. E depois eles saem dessa cidade, Paulo e Barnabé, eles saem, eles vão para Derbe, né? E eles vão anunciando o evangelho naquela região, vão fazendo sinais, prodígios, maravilhas, né? A gente vai ver que na história de Paulo ele é listado muito assim, que eles vão fazendo a obra do Senhor, vão fazendo sinais, assim, a gente vai ver que eles vão levando a palavra e vão curando pessoas, vão fazendo. Então Paulo faz muito, não é alguns que são explicados, né, mas outros são simplesmente, e fazia-se muitos, né, mostrando assim que importa entrar no reino dos céus. A gente vai ver bastante isso, né?
Aí aqui eles voltam eles vão voltando de cidade em cidade, né? Eles voltam para Listra, Icônio, Antioquia, né? E nessas cidades que eles vão passando, a gente vê que do 22 para cá, tudo isso se repete nas mesmas cidades, tá? Nas 3 cidades, que ele vai fortalecendo a fé dos discípulos, ensinando, chamando eles para permanecer firme na fé, que através de algumas dificuldades, de muitas tribulações, mas o que importava era eles entrarem no reino. Né? Paulo vai falando, vai chamando eles à fé, vai fortalecendo eles na fé, né? E em cada igreja que ele ia, o que ele fazia? Ele fazia eleição de presbíteros, para quê? Para que quando ele voltasse, para que ficasse uma liderança e aquela igreja não se perdesse, e quando ele voltasse ele achasse tudo em ordem, como ele ensinou, né? E ali eles foram para Antioquia, eles passaram em Perge, foram a Atália, aí eles foram para Antioquia, né? E viram que a graça de Deus já tinha se cumprido ali, né? Já viam, né? E chegados, reuniram a igreja, né? No verso 27, e não pouco, no verso 28, eles ficaram não pouco tempo com os discípulos, ou seja, eles se demoraram ali em Antioquia, ficaram um bom tempo, né? E aí no verso 15, vem uma nova situação, que Paulo vai ter que entender. Aí o que eles falam? Vem alguns que vieram lá da Judéia, a partir do verso 1 do capítulo 15, vem alguns da Judéia, né? A Bíblia não fala quem são esses alguns, vem como está na minha versão, alguns indivíduos que desceram da Judéia, tá assim, né? Acredito que na sua versão também vai estar assim, alguns indivíduos, algumas pessoas, né? E eles começam a ensinar o quê? A circuncisão. Eles falam lá que os convertidos tinham que circuncidar, tinham que seguir a lei de Moisés, né? Porque senão eles não seriam salvos, né? E Paulo e Barnabé falam que não, que eles são salvos pela graça, né? Então começa de novo a confusão, né? E como diz aí no verso 2, contenda e não pequena discussão entre eles, ou seja, teve uma discussão mais acalorada, mais esquentada ali, umas palavras, um vozerio mais alto assim, né? Então o que eles fizeram, né? Vamos para Jerusalém consultar os apóstolos. Vamos ver o que é certo. Se tem que circuncidar ou não, né? E aí eles voltam lá para Jerusalém, né? Aí no verso 6, né, a gente já vai ver a reunião dos apóstolos já em Jerusalém, né? Então se reuniram apóstolos para examinar a questão. Aí Pedro, né, Pedrão, que nem diz o pastor Paulo, Pedrão, né, vai lá, toma a palavra e disse: vocês sabem há muito tempo de que Deus me escolheu para levar a palavra, tal. Deus conhece os corações, Ele deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, tanto a nós que nos conhecemos, e não estabeleceu distinção alguma entre eles, purificando-lhes pela fé o coração. Paulo fala, Deus não faz distinção nenhuma, ou seja, não era circuncisão, Deus não ia olhar, circuncidado? Não, então você não, circuncidado, você sim, circuncidado? Não, você não, Deus não faz isso, Deus não faz distinção de pessoas. Então aí a gente aprende que Deus escolheu a todos que o receberam. Então Pedro fala a mesma coisa, ó, não tem que fazer circuncisão, né? Nós fomos purificados pela fé. Então por que vocês estão querendo colocar uma cerviz é um cargo, é um fardo, né? Sobre eles, coisa que nem os nossos pais puderam suportar, né? Mas cremos que fomos salvos pela graça, é o que está falando, né? Pedro fala, nós fomos salvos pela graça, Deus não fez distinção de nenhum de nós, né? E aí no verso 12, toda a multidão parou, ficou em silêncio, né? E Paulo e Barnabé estavam contando o que eles fizeram nas viagens, quantas pessoas sararam, quantos curaram, o que eles ensinaram, eles estavam contando tudo aquilo, né? Depois que eles terminaram, Tiago, né? Esse Tiago é o irmão de Jesus, ele vem e fala, né? Atentai às minhas palavras. No verso 14 está assim, expôs Simão. Esse Simão é o Pedro, tá? Esse Simão é Pedro, é que Jesus trocou o nome dele, lembra? Ele, como tinha outro Simão, ele disse Simão, mas será Pedro,
né? Serás chamado de Pedro. Então esse Simão aqui é Simão Pedro, né? Como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome, conferem com as palavras do profeta que está escrito, né? Aí ele vai citando as escrituras, tal, que o Senhor também tem os gentios, escolheu para todos eles, tal, assim. Então, aí Tiago fala assim, pelo que eu entendo, a gente não deve perturbar os outros que se convertem a Deus, mas a gente tem que ensinar eles de uma forma melhor. Tiago fala isso. Então, vamos escrever as condições para eles, porque lembra, eram povos idólatras, eles faziam muita coisa errada, muita coisa ruim aos olhos de Deus. Então, Tiago propõe escrever uma carta para eles dizendo que vocês se abstenham das contaminações de ídolos, ou seja, era para acabar com a idolatria, bem como de relações sexuais ilícitas, era para acabar, porque havia muita coisa errada naquele tempo dentro daquele povo, animais sufocados, Deus também condena isso, não era para comer animal sufocado, e o sangue, né? Porque eles tinham o hábito de ingerir o sangue fresco, muitos povos daquela época comiam carne com sangue, carne crua com sangue, né? Então eles ensinam tudo isso, eles falam essas 4 coisas, para eles se absterem dos ídolos, se absterem de relações sexuais ilícitas, erradas, num monte de situações, né? Carne de animais sufocados e do sangue. Ele fala, ó, vamos colocar isso para eles, né? Moisés tem em cada cidade, em tempos antigos, os que pregam nas sinagogas. Por quê? Porque o restante não precisava mais ensinar, porque já tinha quem ensinasse, já tinha Moisés. Quando ele fala que Moisés tem em cada cidade desde antigamente que nos ensine, ele está falando o quê? A lei de Moisés já tinha quem ensinasse em todas as cidades, já tinha o povo ensinando nas sinagogas. Só que esse novo mandamento, essa nova versão, continuava sendo, eles iam ser ensinados na lei de Moisés, mas tinham que obedecer isso também, porque Moisés não fala disso, não faz. Então eles dão uma nova diretriz assim para que eles não se contaminem, para que eles sejam limpos também, né? Então aí no verso 22 a gente vê que pareceu bem aos apóstolos, né, os presbíteros e toda a igreja, levar junto para Antioquia, né, que foi onde surgiu a confusão, né? Paulo e Barnabé, eles mandam os mensageiros para lá de novo e dessa vez colocam mais gente também, né? Além de Paulo e Barnabé, vai mais gente lá junto com eles, né? E eles colocam quem? Judas Barsabás, que era discípulo, que era um dos acompanhantes do discípulo dos apóstolos, né? Silas, aquele que foi preso junto com Paulo, a gente vê ele aqui pela primeira vez. Homens notáveis dentre os irmãos, né? Escrevendo por mão deles, né? E aí ele relata a carta, né? Os irmãos, tanto os apóstolos como presbíteros, os irmãos de Antioquia, Síria, Cilícia, saudações, né? Vimos que saiu dentre vós uma autorização que vos tem perturbado com palavras, transtornando a alma, né? A gente está lendo a partir do verso 22, né? E estes homens têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, enviamos Judas e Silas, que pessoalmente vos dirão também estas coisas, né? Que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor encargo maior do que as coisas essenciais. Aí eles estão falando diretamente, né? Para aquele povo, o quê? Que eles não precisavam fazer muito mais coisas, eles precisavam fazer o essencial, né? Aí de novo ele relata aqui no 29, coisas sacrificadas a ídolos, o sangue, carne de animal sufocado e relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Ou seja, que era para eles evitarem tudo isso, né? E aí, chegando lá, os que foram enviados logo desceram para Antioquia e reuniram toda a comunidade e falaram, ó, tá aqui a decisão dos apóstolos, né? Tá aqui o que nós decidimos, reunimos todos lá e decidimos isso, né? E quando eles leram essa carta, que nem a gente vê no verso 31, né? Sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido, ou seja, eles entenderam, eles viram que aquele fardo, para aquele povo de lá que não era judeu, que não vinha daquela criação,
a circuncisão ia ser um negócio muito pesado. Então, quando eles viram que não precisavam fazer aquilo, eles poderiam continuar na fé, crendo em Jesus Cristo, eles se alegraram muito, ficaram muito felizes. Por quê? Porque não estava sendo exigido muito deles. Estava sendo exigido mais o quê? A fé. A fé estava sendo exigida. Eles iam ter que se abster daquelas coisas? Sim, iam ter que, mas era muito menor aquilo do que eles terem que passar pela circuncisão. Então eles se alegraram e não desviaram da fé, não se afastaram. Pelo contrário, se mantiveram firmes, né? E eles ficaram ali, e aquela turma que ficaram ali por algum tempo, né? E depois eles resolveram voltar. Só que Silas resolveu ficar por ali, né? Aí no 35, Paulo e Barnabé demoram em Antioquia, ensinando, empregando muitos outros, né? E aqui começa a segunda, no verso 36, começa a segunda viagem missionária de Paulo. Ele começa de novo a visitar as igrejas onde ele fundou algumas outras, né? Aí no 36 a gente vê aqui, ó. Paulo disse a Barnabé: vamos voltar para visitar todas as cidades que nós anunciamos a palavra, para ver como eles passam, né? E Barnabé queria levar João Marcos. Lembra do João Marcos? Que é o escritor do Evangelho de Marcos? Olha ele aqui de novo. Barnabé queria levar ele junto, só que Paulo falou que não. Paulo falou não, ele largou a gente uma vez na mão. Ele foi embora, nos deixou ali, e então ele não vai com a gente não. Ele não achava justo levar um cara que não seguiu com eles naquela primeira situação, né? Então, no 39 a gente vê que houve dessa vez uma desavença entre Paulo e Barnabé, né? Houve ali a desavença, né? No 39, houve entre eles tal desavença que vieram separar-se. Eles discutiram, brigaram, falou isso, outro falou aquilo, tal assim, e ó, vamos cada um para um lado. Semelhante foi a briga lá no Antigo Testamento, né? Entre Abraão e Ló, né? Cada um vai para um lado. Eles fizeram a mesma coisa, desentenderam, cada um foi para um lado, né? Então aí como é que ficou? Barnabé foi com ele João Marcos. Quem ficou com Paulo? Silas, né? Paulo, tendo escolhido Silas, partiu a graça do Senhor e foi para Síria e Cilícia, confirmando, fazendo o que eles estavam fazendo, vendo as igrejas, passando, vendo como os povos das igrejas que eles fundaram estavam, eles passaram por ali, né? Aí a gente chega no capítulo 16, a gente vai ver um outro personagem, vamos conhecer aqui o início, né? Um outro personagem, a gente vai entender algumas situações aqui, né? A gente vai conhecer agora Timóteo. Nós vamos conhecer Timóteo, né? Então, quando eles chegam em Derbe, Listra, eles passam por ali, né? Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Esse é um detalhe. O pai de Timóteo era grego, né? Só que eles davam um bom testemunho para todos, né? E Paulo quis que ele fosse junto com ele. E Timóteo era novinho, tá? Ele era um pouco mais que adolescente, por volta de 18 anos mais ou menos, né? E Paulo quis que ele fosse. Então, por isso a gente vê aí no verso 3 do capítulo 16, a gente vê no verso 3, por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares. Porque assim, a circuncisão era para os judeus. Aqueles que aceitavam não precisavam. Só que Paulo conhecia os judeus daquela região. Eles eram muito mais tradicionais do que os outros, né? Então o que ele faz? Ele circuncida Timóteo para mostrar que ele realmente se converteu. Por quê? Porque o pai de Timóteo era grego. E nenhum grego aceitaria a circuncisão. Então ele faz isso simplesmente para mostrar para aquele povo que Timóteo era convertido, que Timóteo exortava a mesma fé, cria no Senhor Jesus Cristo, né? Então ele faz isso só para a velha história do pai inglês ver. Paulo fez a mesma coisa com Timóteo, só para ele, né? Só para eles verem aquilo, né? E ao passar pelas cidades, entregava os irmãos, observava, e assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam em número, como diz no verso 5, né? Eles veem assim, a igreja vai crescendo, foi crescendo, né? E aí a gente vai ver uma passagem agora no verso 6, uma passagem que já é muito conhecida nossa, que é o direcionamento do Espírito Santo. É quando Paulo está lá
ele está passando pela região frígio-gálata e ele tenta ir para um lugar, o Espírito Santo fala que não, ele tenta ir para outro, fala que não, não. Ou seja, a gente vê o direcionamento do Espírito Santo na vida da gente, e com Paulo não foi diferente. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo, assim. No verso 6, eles estavam passando lá, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, queriam ir para a Mísia, foram impedidos também, queriam ir para a Bitínia, também o Espírito Santo não o permitiu, né? Aí o que eles fizeram? Desceram a Troade. Era o caminho que restou. Vai para um lado não, para o outro também não, para cá também não. Só tem aquele ali. Então, eles pegaram e foram para Troade, né? Que é quando eles estavam indo, né? Eles foram para Troade e à noite Paulo tem uma visão, né? Paulo tem aquela visão, ele está em sonho, que aparece o quê? Um varão macedônio que vai pedir ajuda para ele, né? Ele vê um varão macedônio chegando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele vai pedir ajuda, ele tem a visão de que alguém está rogando ajuda para ele, né? E assim que ele teve a visão, imediatamente. E aqui uma situação, a gente vai voltar um pouquinho aqui, ó, que aqui nesse pedaço, nessa parte aqui do capítulo 16, a gente vai ver uma nova perspectiva do livro, né? Por quê? Até aqui então, até o verso 9, né? Isso, até o verso 9, Paulo e Silas estão aqui. No 10, aqui entre o verso 9 e o 10, Lucas, o escritor, se junta a eles. Lucas entra junto na história, porque aqui a gente pode ver aqui, ó, no verso 10. Assim que teve a visão, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Vocês notam que aqui ele está usando o tempo verbal no presente e no plural. Ele fala nós procuramos, ou seja, ele está junto. Lucas, a partir desse momento, Lucas está junto com Paulo. Não é só ele e Silas, eles estão em 3. Lucas está junto, porque Lucas está falando, nós procuramos. Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho. Então, a partir daqui, Lucas está junto, ele está vivenciando essa passagem. Aqui a gente vai ver que mais na frente eles vão se separar de novo. A gente vê que ele se separa, né? Aí do verso 11 ao 15 a gente vai ver a Lídia, né? Que é uma moça aqui, né? Eles foram para aqui no verso 11 eles foram para Troade, foram para Samotrácia, tal assim. No sábado saímos para junto do rio, assim. E uma certa mulher, Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutavam o que eles pregavam. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. Ou seja, ela abriu a casa dela para acomodar, para hospedar eles, né? E nos constrangeu a isso. Ou seja, eles ficaram na casa dessa Lídia por um tempo ali, né? Ficaram ali. E quando eles estavam indo para o lugar de oração ali da região, saiu uma outra moça, né? Uma moça lá que ela tinha um espírito de adivinhador. Não era ela que fazia isso, era um espírito de adivinhador. E ela começa a falar: estes homens, se referindo a Paulo, Barnabé e Lucas, são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Falou isso uma vez, tudo bem. Falou isso de novo, tudo bem. E aí a gente vê que no verso 18, o que acontece? Isso se repetia por muitos dias. Ou seja, a mulher não parava de falar. Toda vez que encontrava eles, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Só que não era o Espírito Santo que estava fazendo isso. Era um demônio, um espírito de adivinhação. E essa moça era o quê? Ela fazia adivinhação para outras pessoas ganharem dinheiro. Ela era serva de outros. Ela adivinhava a vida de outras pessoas e ganhava dinheiro, mas tinha que dar para os patrões. Tinha que dar lá para os donos dela, né? E
Então Paulo, já perturbado com aquela situação, já constrangido com aquilo, não aceitando mais aquilo, né? Paulo volta para ela e diz ao espírito, não diz para a moça, diz ao espírito, como a gente vê aí no verso 18, e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E o espírito foi embora. Pronto, ela deixou de ter aquela capacidade de adivinhação, tudo porque o espírito adivinhador foi embora, né? Só que gerou uma encrenca com os donos dela, porque lembra que ela era serva de alguém, ou seja, ela tinha senhores. Então, gerou uma situação, porque eles viram que o lucro, que o dinheiro que eles ganhavam foi embora, não tinha mais. O que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas, né? Arrastaram para a praça. E aqui a gente vê que essa situação só é vivida por Paulo e Silas. Lucas está presente, mas ele não arrastaram a Silas, Lucas, para essa situação, mas ele está vendo. E vendo aqui, ó, levando aos pretores, disseram, no 19, os donos viram que acabou o lucro, pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça na presença de autoridades e falaram aos pretores. Pretores era como se fossem os policiais daquela época, né? E falou: ó, esses judeus aqui, ó, tem propagado o costume que a gente não pode fazer aqui não, tal, porque nós somos romanos. E a multidão, e eles foram falando isso, que eles estavam pregando coisas que os romanos não podiam fazer, e a multidão vai se ajuntando com eles, vai crescendo, tal, e prenderam eles e falaram assim: ó, vamos açoitá-los, queriam açoitar, né? Foram açoitados, Paulo e Silas aqui foram açoitados, né? A gente vê no verso 23, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, né? Ficaram presos lá, a gente vai ver aquela passagem bem conhecida também na sequência aqui. Eles foram presos, né, no cárcere lá no fundo, é uma prisão mais profunda que eles falam, no cárcere interior. Então dava a ideia de que existiam mais de uma cela, eles ficaram bem lá no fundo, bem lá no meio da prisão, né? Foram lançados lá, né? Mas por que eles foram lançados? Simplesmente porque eles expulsaram um demônio e os romanos não aceitaram isso, né? E aqui a gente vê aquela passagem clássica, né, que a gente já ouviu muitas pregações sobre ela, né? Que eles estavam à meia-noite, Paulo e Silas cantando. Lucas não foi preso, Lucas ficou, né? Então estão Paulo e Silas lá dentro, eles começam a cantar tudo, né? E vem um terremoto que derruba tudo, soltam-se as cadeias. Depois o carcereiro viu, que acordou, que ele estava cochilando, ele acordou, viu que estava tudo aberto, que eles assim, né? E tentou se matar. O carcereiro já ia se matar. Então Paulo fala para ele: não te faças mal nenhum, estamos todos aqui, né? E o carcereiro pegou uma luz, pediu lá um candeeiro, uma luminária lá para ver, né? E se colocou diante de Paulo e Silas. Isso a gente já conhece, já ouviu muita pregação disso, né? Então eles levam eles para fora, perguntam o que ele deve fazer para ser salvo, e Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvos tu e a tua casa, tal. E eles vão para casa desse carcereiro, ceiam com ele e toda a família é convertida. Toda a família do carcereiro se converte, recebe a Jesus Cristo, todos são salvos ali, né? E na sequência, quando chegou de manhã, né, foram lá os oficiais de justiça, foi lá para a cadeia com a seguinte ordem: coloca aqueles homens em liberdade. Simplesmente assim, só foram lá falar, ó, assim, né? O carcereiro pegou e falou para o Paulo, falou: ó, os pretores mandaram que vocês fossem colocados. Os pretores falaram que vocês podem ir embora. Então, ó, estão livres, tchau, Deus abençoe, vão com Deus, tudo assim, né? Só que Paulo falou assim: não, peraí, tem coisa errada, que história é essa? Como assim? Pode ir embora e não volta mais? Como é que... Não, Paulo fala para eles: não, sem ter processo nenhum, nós fomos açoitados e fomos presos. Como assim? Não, e agora, sem ninguém saber, simplesmente vai embora e não aparece mais? Não. Eles que venham aqui pessoalmente falar comigo, eles que venham me colocar em liberdade. Não é assim que funciona, não. Eles não fizeram, então eles terminam, né?
Aí os oficiais falaram por isso, né? Porque aqui Paulo dá só uma coisinha, né? O Paulo dá só uma espetadinha deles, né? Quando eles comunicam assim, ó, sem ter havido processo formal, assim, nos açoitaram, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Detalhe, Paulo era cidadão romano, né? Aí quando o carcereiro ouve isso, né? Eles vão lá e falam assim, né? Eles falam, não dá para ser assim. Então é por isso que ele fala, eles que venham nos colocar em volta né? Quando souberam que tratava de cidadãos romanos, eles ficaram com muito medo. Por quê? Porque os romanos não podiam tratar outro cidadão romano da forma... Eles achavam que Paulo não era romano. Eles acharam que era um judeu, que era um qualquer, tal assim, né? Eles não sabiam disso, né? Então eles vão lá e... Eles foram, a gente vê no verso 39, aí as autoridades foram lá, foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Aí mudou de figura. Aí os caras que foram lá prender, eles foram lá, né? Foram lá pedir perdão, né? Se desculpar com ele e falaram, ó, a gente não sabia, tal assim, mas a gente pede que vocês se retirem da cidade, né? Então aí eles saíram da cadeia ali e voltaram para a casa de Lídia, aquela mesma Lídia que a gente viu agora há pouco, que se converteu toda ela, né? E vendo os irmãos, confortaram e então partiram. E tendo aí, eles já vão, Paulo e Silas, eles chegam em Tessalônica. Aqui, nessa partida, Lucas já não acompanha eles, tá? Aqui já é Lucas narrando o que eles narraram, porque lembra, Lucas não foi preso. Então, durante esse tempo de prisão aí que a Bíblia relata quanto tempo foi, Lucas toma outro caminho, né? Mas depois ele fica sabendo por relatos para poder escrever o livro. Então, aqui no capítulo 17, a gente vê que eles passaram por Anfípolis, Apolônia, foram para Tessalônica e tinha uma sinagoga de judeu, né? E como sempre, Paulo ia lá pregar aos sábados, né? Por 3 sábados. E falou com eles sobre as escrituras, né? Foi falando com eles. E ele fala também que tinha sido necessário que Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos, né? E ele dizia, este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. E alguns foram... se converteram, alguns creram, né? E se uniram a Paulo e Silas, e uma multidão, muitos, a Bíblia fala aqui, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Quando ele fala essas distintas mulheres, que está no verso 4, são mulheres da alta sociedade, mulheres com poder financeiro, né? São essas. Só que, de novo, lá vem os judeus, cheios de inveja, de maldade, né? E eles trazem alguns indivíduos malandros, né? Aqui na minha versão, né? Trazendo consigo alguns maus alguns homens maus dentre a malandragem, ou seja, trouxe uns picaretas, mentirosos, trouxe aquele povo lá, a minha versão tá assim, né? A sua talvez possa ter uma palavra diferente, mas eram homens maus, né? Da malandragem, que se juntaram, assim, começaram a alvoroçar a cidade e tal, assim. O Paulo e Silas estavam na casa de um irmão chamado Jason. Eles estavam lá na casa dele, estavam hospedados lá. Esse Jason, é possível que ele seja primo de Paulo, tá? A Bíblia não relata isso, mas os estudiosos dizem que talvez ele fosse primo de Paulo, por isso eles estavam hospedados na casa dele. Só que os judeus vão lá, entram na casa de Jason e tiram Paulo e Silas de lá e traz para o meio do povo, né? Só que aqui, ó, só que eles não acharam Paulo aqui, ó, no verso 5 eu falei errado aqui, ó. Eles alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Eles entraram lá querendo pegar Paulo e Silas, só que eles não encontraram. Então eles pegam Jason e alguns irmãos e falam, né? Esses têm transtornado o mundo desde que chegaram aqui, né? Jason, esses têm transtornado o mundo, chegaram aqui, os quais Jason hospedou. Ou seja, eles falam, esses aqui que estão fazendo a bagunça aqui, né? E todos procedem contra os decretos
de César, afirmando ser Jesus outro rei. Eles começaram a falar para eles que eles estavam anunciando que Jesus era rei no lugar do imperador, né? E não era isso. Então eles levam todos eles, prendem eles de novo, só que dessa vez eles pagam a fiança, né? Que nem a gente vê no verso 9, né? Soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada, ou seja, foi estipulado um preço para eles pagarem, eles pagaram a fiança e saíram, né? E aí eles vão para onde, né? Eles enviam, né? Logo que saíram dali, eles já mandaram Paulo e Silas para Bereia, né? E foram para lá, para a sinagoga dos judeus, né? Lá. E aqui é aquela citação também, né? Que fala dos bereanos, né? Aqui Lucas relata que os bereanos são mais nobres do que os de Tessalônica. Ele compara um povo com outro, né? Eles eram mais nobres, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando a escritura todos os dias. Ou seja, eles estudavam constantemente. Aquele povo de Bereia recebeu a palavra, entendeu, creu, mas eles também confirmavam tudo aquilo na palavra. Eles iam lá e todos os dias eles estudaram a palavra. Para quê? Para ver se era verdade. Eles não iam acreditando em qualquer um. Eles não escutavam qualquer palavra. Eles não recebiam tudo. Eles iam lá e confrontavam tudo o que estava nas escrituras, né? E com isso muitos gregos, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Ou seja, houve muita gente convertida ali naquela região. Foram muitos os que creram, né? Muitos ali. E logo, aí, o que aconteceu? Os judeus de Tessalônica souberam que lá em Bereia, Paulo estava lá e estava explicando para o povo o que eles foram. Foram lá de novo excitar e perturbar o povo. Foram lá arrumar confusão, né? Só que os irmãos, o que fizeram? Ó, os caras vão vir aí, vão fazer bagunça de novo. É melhor vocês irem daqui, né? E eles falaram, né? Vocês vão. Só que Paulo eles providenciaram a partida de Paulo para os lados do mar, né? Como está aí no verso 14. E Silas e Timóteo ficaram lá. Silas e Timóteo ficam lá em Bereia, né? Eles ficam lá para que o mais depressa possível fossem ter com ele, né? Eles ficam ali, né? Aqui, ó, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo, o pessoal que ficou cuidando de Paulo ali, né? Eles levam eles lá de Bereia, eles levam para Atenas e voltam, trazendo Silas e Timóteo, para que eles pudessem ir embora e já logo encontrar com Paulo, né? Enquanto Paulo esperava eles em Atenas, o espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eles chegaram lá, Atenas também era uma cidade politeísta, né? De novo, os politeístas, muitos deuses, né? E ele se revolta com aquilo, fala, nossa, mas como é que pode tudo isso? Então ele começou a falar na sinagoga, lá para os judeus, para os gentios, né? E na praça, né? Todos os dias ele ia falando, todo o tempo que ele ficou lá, ele ficou falando, né? E também para os filósofos. Em Atenas a filosofia era muito dominante em Ateu. A filosofia humana, né? Filosofia humana era muito mundante. Tinha as duas divisões que a gente vê aí no verso 18. Epicureus e estoicos. São duas ramificações da filosofia, cada uma liderada por um, né? Uma por Epicuro e o outro, não me lembro quem que é o cara, né? E ficavam debatendo com ele, né? Os filósofos ficavam debatendo com ele, né? E eles falavam, mas quem é esse cara? Quem é esse tagarela que está falando, né? Parece pregador de estranhos deuses, fala de Jesus, fala ressurreição, né? Então eles pegam Paulo e levam lá para o Areópago, é tipo de uma praça, um lugar que tem lá em Atenas, né? E eles falam, dá para você explicar? Podemos saber que nova doutrina é essa que tem aí, que vocês têm, né, que você tem para ensinar para nós? Dá para explicar o que é essa nova doutrina, né? E
muitos de Atenas, estrangeiros, residentes, não poucos, se não ouvir dizer as últimas. Então Paulo disse, né? Então aí Paulo vai lá para o meio do Areópago e disse: senhores atenienses, né? Já chama eles lá com educação, com conceito, né? Chama eles lá. Em tudo os vejo acentuadamente religiosos. Já vai colocando uma qualidade deles lá, né? Assim. Passando e observando os objetos do vosso culto, né? Encontrei um altar ao qual está escrito. Isso a gente está vendo no verso 23. Encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Por quê? Porque os atenienses, como a gente sempre vê, né? Eles tinham um deus para o vento, um deus para o sol, um deus para as mensagens. Aqui no caso é Hermes, né? A mitologia ateniense é Hermes, o deus da mensagem, né? A deusa Atena é a deusa da guerra, tal. Assim. Eles têm um monte assim. Só que quando eles começavam, pede para um deus, não resolve, pede para outro, não resolve, pede para outro, não resolve, para aquele não dá certo, não sei o quê. Eles tinham um lugar até mesmo para essa situação, né? Parece cômico, mas é isso. Eles tinham um altar que era ao Deus desconhecido. Eles não sabiam quem que era o Deus. Mas quando eles oravam para aquele Deus, às vezes dava certo, né? Conforme a fé deles. Então Paulo chega e fala: é esse Deus que eu sirvo. É esses que vocês não conhecem, que não tem... Por quê? E historicamente, esse altar do Deus desconhecido, ele é vazio. Não tem imagem nenhuma, não tem nada no lugar. Só tem inscrição. Deus desconhecido, porque ninguém sabe quem é. Nem eles sabiam quem era aquele Deus. E Paulo chega para eles e fala assim: é esse aqui que eu sirvo. É esse Deus, é o Deus desconhecido aqui, ó. Né? É esse, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, né? E não habitam em santuários feitos por mãos humanas, né? Nem é servido por mãos humanas. É esse Deus que eu sirvo, que a gente vê aqui, né? Aqui. E um só fez toda a raça humana para habitar, tal, para buscarem a Deus, no 27. Tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração, né? Aí no 29, se somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a pátria e a pedra, o ouro, a prata e a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem? Ora, a gente no 30... Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. E aí ele aproveita para pregar a palavra de arrependimento. Né? Ele ensina que é o Deus do desconhecido, Deus Altíssimo, não habita em tendas, não habita em templos, ele habita dentro de nós, e que ele que não fez tudo, e nós somos geração tal, né? E ele não leva em conta o tempo da ignorância, ele já está dando uma dica para eles: ó, vocês cultuaram tudo isso aí, mas tudo bem, Deus não leva em conta isso. Quando vocês aceitam Deus, né? Ele esquece todo o pecado, né? Então ele chama vocês a que se arrependam, né? Que ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acredite diante de nós, ressuscitando dentre os mortos. Mas aí o que acontece? Alguns acreditam, outros não, porque fala de ressurreição de mortos. Quando ele começa a falar disso, aí uns começam a falar: putz, esse cara aí não tá pinel não, esse cara não tá batendo bem dos pinos, né? E quando ele vê que começa aquela discórdia, uns sim, aí tem outros que falam assim: ó, outro dia a gente fala com você, tá? Mais pra frente, outro dia a gente te ouve, tá? Vamos lá. Aí, o que Paulo faz? Paulo se retira, né? Mas entre eles houve uns que se agregaram a Paulo, entre um deles estava Dionísio, né? E Damares, que seguiram com ele, né? Aí, depois disso, Paulo sai de Atenas e vai para onde? A gente está no capítulo 18 agora, a gente está vendo o capítulo 18. Ele sai de lá e vai para Corinto, né? Cidade grande, né? A beira-mar, Corinto era uma cidade portuária. Estimam os historiadores que Corinto era tão grande que ela tinha por volta de 300 mil habitantes. Naquela época tinha 300 mil habitantes, né? Estima-se isso, né? Não é confirmado, né? Mas os historiadores falam que seria em torno de 300 mil habitantes na cidade de Corinto. Por quê? Era uma cidade portuária, muitos navios chegando, saindo, né? Muito, né? Tinha a movimentação financeira naquela cidade, era muito grande, então era uma cidade grande para aquela época, era uma metrópole para
para aquela época Corinto, né? Por conta do poderio financeiro, né? E chegando lá, eles encontram Áquila, né? E Priscila, sua mulher. Eles vão lá. Ele vai lá e encontra esses dois, que eram judeus, né? E por que eles estão lá? Por que Áquila e Priscila estão lá? Porque Cláudio, que era o governador ali, ele mandou que todos os judeus se retirassem de Roma. Talvez por conta daquela confusão que arrumou lá, ele mandou todos os judeus embora, né? Falou, vocês saiam de Roma. Então, quando ele chega lá em Corinto, ele encontra Priscila e Áquila e se ajunta com eles, né? Eles são judeus, eles têm a mesma fé, eles assim, né? E todos eles faziam a mesma coisa para sobreviver. Eles eram construtores de tenda, né? É o que a gente vê no verso 3 ali, ó. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Ou seja, Paulo também trabalhava, né? Ele vivia da obra, sim, ensinava, sim, tudo, mas também trabalhava. Paulo era construtor de tendas, pois a profissão deles era fazer tendas. Os três faziam tendas, então eles começaram a fazer ali, até mesmo para se levantar financeiramente, né? E todos os sábados discorria na sinagoga. E essa oportunidade Paulo não deixava passar. Era sábado, lá estava ele na sinagoga. Sábado estava ele na sinagoga, sempre. E convertendo a gregos, judeus, né? Todos os que estavam ali, né? E aí, no verso 5, né, Paulo está anunciando Jesus, tal, e Silas e Timóteo vêm da Macedônia, né, e junta-se com eles. E Paulo deixa de trabalhar e se entrega totalmente à palavra, né? Vai falando para os judeus que Jesus é o Cristo. E de novo, os judeus se opõem, não aceitam essa ideia de que Jesus é o Cristo. Não, eles não aceitam isso, os mais ortodoxos não aceitam, né? Então, Paulo olha para eles e: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. Ou seja, nesse momento, Paulo decide: vocês são donos das suas decisões. Vocês tomaram decisão, então sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue. O que vocês fizerem, o que vocês plantarem, vocês vão colher. Eu vou para os gentios. É mais ou menos como se Paulo falasse assim: eu não vou mais contender com vocês e não vou ensinar mais vocês. Eu vou ensinar os gentios. Paulo se destina, literalmente, né? E aí ele foi para casa, e ele sai dali, da sinagoga, vai para a casa de Tício, né? Que era temente a Deus, e a casa dele era junto, né? Tinha a sinagoga, a casa do Tício era junto, era contígua a sinagoga, né? E o Crispo, que era o chefe da sinagoga, né? Ele creu no Senhor Jesus, né? E toda a sua casa. E muitos dos corintos, né? Também creram no Senhor Jesus e eles eram batizados. Criam e eram batizados, né? E à noite, né? Paulo tem outra visão. Paulo tem outra visão, que é o Senhor falando com ele e que lhe disse, está no verso 9, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo continua falando, continua pregando, continua ensinando por 1 ano e meio, como a gente vê no verso 11 ali, por 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Por 1 ano e meio, Paulo fica em Corinto, ensinando a palavra de Deus, né? Aí a gente vai ver o Gálio agora, né? Quando o Gálio era procônsul da Ásia, de novo os judeus se levantam concordemente contra Paulo e levam ele para o tribunal. E fala lá perante o tribunal, né? Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei, né? Eles falam que o Paulo está fazendo coisa errada, que está contra a lei e tal, assim, né? Só que Gálio ora, né? E fala assim, mas vocês vêm me perturbar com isso? Um negócio, isso é coisa de vocês. Não quero ser juiz disso, não tenho nada a ver com isso. Se virem. Entendam-se você. E botou todo mundo para fora do tribunal ali, esse Gaio. Não quis saber, né? Então eles pegaram Sóstenes,
acabou sobrando para esse, né, que era o chefe da sinagoga, espancavam ele dentro do tribunal. E o Galho ficou olhando e tem nada a ver com isso, né? Ele não se incomodava, né? Então aí, e Paulo ficou lá, né? Ficou lá em Corinto ainda, despedindo-se dos irmãos, ele foi para a Síria, despedindo-se dos irmãos que ficaram lá. Paulo vai para a Síria, né? E ele leva Priscila e Áquila com ele, né? Depois de ter levando em sua companhia Priscila e Áquila, que depois Áquila faz o quê? Áquila raspa a cabeça. Por quê? Porque ele aqui fala que ele tomara voto, né? Ou seja, ele estava num voto do nazireado. Lembra do voto do nazireu? Né? Semelhante foi com Sansão no Antigo Testamento, mas ainda existia o voto do nazireu. E Áquila faz o mesmo voto. Então ele raspa a cabeça 7 dias para cumprir o voto do nazireado, né? Aí quando eles chegam em Éfeso, ele deixa eles ali, né? Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, de novo, ou seja, Paulo achou que não era, falou que não ia mais pregar para os judeus, mas como Deus fala para ele, fala, prega que eu sou contigo, que não te farão mal, a palavra se cumpre. Ele vai lá para Éfeso, né? E começa de novo a pregar para os judeus, né? Pregava aos judeus. E os judeus falam, e ali ele está falam para ele, fica mais tempo aqui, fica mais algum tempo, mas ele fala que não. Aqui meu tempo é Deus. Se Deus quiser, eu voltarei para vós, né? A gente vê no 21. Eu voltarei para vós. E embarcando, ou seja, pegou o barco e vai para Éfeso. Aí ele chega ele parte de Éfeso, ele sai de Éfeso e vai para Cesareia. De Cesareia ele sobe para Jerusalém. Tendo a saudade, aí foi lá em Jerusalém, ele vai lá, dá um oi para a igreja, oi, tudo bem, como é que vocês estão, tudo bem, a paz do Senhor, e de lá ele desce para Antioquia, e fica algum tempo ali, né, lá em Antioquia, e atravessa, né, na sequência, ele atravessa de novo a Galácia, a Frígia, sempre passando nas igrejas, sempre... como é que fala? Incentivando os irmãos à fé, a permanecer firmes, a dedicada à palavra. Ele sempre faz isso, né? Em todas as igrejas que ele fala. Paulo, à medida que ele ia passando em cidades, o povo ia se convertendo, ele ia fundando igrejas, né? Ele ia formando igrejas. Então depois ele volta e passa de novo todas nessas cidades, incentiva de novo o povo, fortalece a fé desse povo para que eles permaneçam firmes, né, para que eles não desistam, não abandonem o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo vai fazendo isso todas as vezes, né, todas as vezes que ele passa, né. E aqui, no verso 24, vai acabar meu tempo, vamos deixar para a próxima aula aqui, não, acho que dá aqui. A gente vai ver aqui, no verso 24, eles chegam, enquanto Paulo também chega em Éfeso, né, um judeu da Alexandria, de nome Apolo, né? Homem eloquente e poderoso nas escrituras, ou seja, outro homem também estudado, também firme, convicto, né? Inteligente, que conhecia as escrituras. E ele era instruído no caminho do Senhor, forte, fervoroso no espírito, e falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele só conhecia o batismo nas águas, né? Ele, pois, começou a falar na sinagoga, só que quem que está lá assistindo na sinagoga? Priscila e Áquila. E eles ouvem Apolo pregar, né? E eles olham, ouvem, né, assim, eles chamam esse Apolo, Priscila e Áquila chamam Apolo, e como a gente vê no verso 26, com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, Priscila e Áquila, que já conheciam, porque tinham ficado com Paulo, entenderam o batismo no Espírito Santo, Priscila e Áquila ensinam para Apolo sobre o batismo no Espírito Santo, né? E ele, querendo percorrer a Caia, os irmãos falaram, não, vamos, sim, é isso aí, e escreveram aos discípulos para o receberem, o Apolo, né? E tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio da escritura que Cristo é Jesus. Amém? Então a gente vê aqui que esse Apolo, ele já conhecia as escrituras, conhecia até o batismo de João.
E depois ele é instruído, ele é direcionado na renovação da mente, a renovação da palavra, ele é ensinado sobre o batismo no Espírito Santo. E ele recebeu aquilo com amor, com carinho, ele recebeu aquilo no Espírito Santo. E começou a falar mais ousadamente ainda, começou a falar que nem Paulo, começou a falar mais forte, mais dedicado, né, sobre a palavra de Deus, né? E muito mais pessoas se convertem, né? Muito mais pessoas se convertem sobre o ensino dele. Amém, irmãos? Por hoje nós vamos terminar aqui, ó. A gente terminou o capítulo 18, nós vamos começar na próxima aula o capítulo 19 aqui, né? Que a gente vai ver Paulo em Éfeso, né? Ele já está em Éfeso, daqui a pouco vai começar aqui, a partir de Éfeso começa a terceira viagem missionária de Paulo, quando ele começa a percorrer mais uma vez o mundo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus eu agradeço. Pai, abençoa a vida de todos eles que estão. Que esses ensinamentos sejam para mudança, para crescimento, para fortalecimento deste povo, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu abençoo a todos, Senhor amado. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Até a próxima. Não desistam, continuem. Deus é contigo. Estudem, continua. Estamos em firmes. IBAP, vamos nós. Glória a Deus.